pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar falando de termometria, né, de escalas termométricas e medidas de temperatura, e vamos fazer aí a correção dos exercícios que vocês tinham estudado da aula passada. Vamos lá? Então, o primeiro exercício eram os exercícios 1 e 2 da página 14. O primeiro exercício ele fala assim, ó, escreva a definição dos termos a seguir. Então, era um exercício teórico para vocês definirem três conceitos: calor, temperatura e sensação térmica. Quando a gente fala de calor, nós estamos falando aí, né, de uma energia térmica que é transferida entre um corpo para o outro, né, de corpos com maiores temperaturas para corpos de menores temperaturas. Essa transferência, esse fluxo de energia é chamado de calor. A temperatura é o grau de agitação das moléculas, é o quanto essas moléculas possuem aí de energia cinética. Nós temos aí, né, como a agitação das moléculas a temperatura, e dá para diferenciar a temperatura do calor a partir dessas duas definições. E por fim, a sensação térmica, que é como cada corpo, né, percebe as mudanças de temperatura ao seu redor. O segundo exercício era um exercício de conversão de temperaturas, né? Utilizando as escalas termométricas que nós estudamos. Então, nós vamos utilizar aí as conversões de graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin, lembrando das nossas formulazinhas, né? Então, vamos lá. Primeiro exercício, na letra A, ele vai pedir aí que a gente faça a conversão de 36 graus Celsius para Fahrenheit. Então, a escala de conversão, né, a nossa formulazinha de conversão vai ser graus Celsius sobre 5 é igual Fahrenheit menos 32 sobre 9. A gente usa a parte lá das nossas escalas termométricas, a partezinha que contém, né, graus Celsius e Fahrenheit, faz a associação entre as duas escalas. Então, ele quer que passe de graus Celsius para Fahrenheit. Então, onde é o nosso grau Celsius aqui, eu vou mudar, né, pela temperatura que ele deu. 36 sobre 5 vai ser igual F menos 32 sobre 9. Aqui tem duas formas da gente fazer essa continha, né? Ou a gente faz essa divisão 36 por 5 e depois multiplica por 9 e termina a conta, né? Passando 32 somando. Ou já pode multiplicar aqui em cruz. Vai ficar assim, ó. 5F menos 160, que é o 32 vezes 5, né? Vai ser igual a 36 vezes 9, que é 324. Agora, a gente passa o 160 somando, vai dar 484. Então, vai ficar assim, ó, 5F é igual a 484, porque eu já passei o 160 somando. Passo o 5 dividindo, ó. Vai ficar 484 dividido por 5. E essa temperatura aqui vai dar 96,8 Fahrenheit. Lembrando que Fahrenheit aceita aí, né, a definição em grau, né, a representação em graus Fahrenheit. O próximo exercício, ele vai pedir aí para a gente passar de 42 graus Celsius em Kelvin. Nós sabemos, né, que graus Celsius sobre 5 é igual a Kelvin menos 273, também dividido por 5. Aí dá pra gente simplificar aqui, ó. Então, graus, fica assim, ó, graus Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Como tá em graus Celsius e eu quero em Kelvin, eu vou substituir aqui, né, na temperatura em graus Celsius, pela temperatura que ele deu aqui, que foi 42 graus. Então, vai ficar assim, ó, Kelvin menos 273 é igual a 42. Aí, passa 273 somando, ó. Vai ficar 42 mais
273. Então, aqui em Kelvin, vai ficar aí 315 Kelvin. Lembrando que a escala Kelvin não tem representação em graus. Toda vez que você precisar passar de graus Celsius para Kelvin, é só somar direto, né, 273, e a gente viu aqui por esse desenvolvimento. No próximo item, né, é para passar 177 graus Fahrenheit em graus Celsius. Então, vamos usar de novo a escalinha de conversão, né, de Celsius para Fahrenheit, mas agora a gente vai passar aí de Fahrenheit para Celsius. Então, é F menos 32 sobre 9. Então, vai ficar C sobre 5 é igual a 177 menos 32 sobre 9. Vai ficar assim, ó, C sobre 5, aqui vai dar 177 menos 32, vai dar 145 sobre 9. Aí, multiplicando em cruz, né, ó, vai dar 9C igual aqui a 725. Aí, a gente passa o 9 dividindo agora. Então, grau Celsius vai ficar, né, 725 dividido aí por 9. Então, grau Celsius vai ficar igual a 80,5. E aceita aí, né, a representação em graus. Então, fica 80,5 graus Celsius. No próximo, é para passar de Fahrenheit para Kelvin. A gente tem duas formas de fazer isso. Eu posso passar de Fahrenheit para Celsius, depois somar 273, né? E aí sai em Kelvin. Ou posso fazer a escala direto, ó. Como é que vai ficar? Kelvin menos 273 sobre 5 vai ser igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aí, eu vou substituir 59, né, aqui em Fahrenheit. Então, vai ficar Kelvin menos 273 dividido por 5 vai ser igual a 59 menos 32 dividido por 9. Isso vai ficar, né, Kelvin menos 273 dividido por 5. 59 menos 32 dá 27. Aí, dividido por 9. Aqui, ó, fica até fácil já fazer essa parte aqui, né? Porque 27 dividido por 9 dá 3. E aí, passo o 5 multiplicando aqui o 3, ó. Vai ficar Kelvin menos 273 vai ser igual a 15. Aí, passo 273 somando. Então, Kelvin vai ficar 15 mais 273. Então, aqui a temperatura em Kelvin, né? Temperatura de 59 Fahrenheit corresponde em Kelvin a 288 Kelvin. Lembrando que a escala Kelvin não aceita aí, né, a definição, a representação em graus.
Então, nós aproveitamos os exercícios da tarefa, né, para trabalhar um pouquinho com as escalas termométricas. Quais são, então, as equações ou a equação termométrica, né, que orienta aí a transformação de uma unidade de temperatura para outra, né? Então, nós temos lá temperatura em Celsius sobre 5, vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que vai ser igual a temperatura em Kelvin menos 73 sobre 5, e cada vez que a gente precisar relacionar uma temperatura com a outra, a gente utiliza então essa expressão conhecida como uma equação termométrica. Como é que a gente consegue construir uma equação termométrica a partir de escalas arbitrárias, né? Aqui nós conhecemos a escala Celsius, como ela foi construída, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, como foram construídas, mas agora nós vamos aproveitar nessa discussão de equações termométricas, né? Para pensar numa equação arbitrária. Vamos lá? Então, quando a gente pensa aí, né, em construir uma equação termométrica, a gente precisa ter em mente quais são os pontos fixos, né, que foram dados em relação a essa escala, né, que é uma escala aí que foi pensada em relação a outras condições. Então, quando o Kelvin, o Celsius, o Fahrenheit propuseram as suas equações termométricas, elas foram baseadas em pontos fixos, né, geralmente de temperatura de fusão e de ebulição das substâncias. Uma escala arbitrária pode utilizar medidas, né, consideradas arbitrárias para esses pontos fixos, então a gente vai trabalhar sempre dessa forma. Ó, vamos pensar nesse exemplo. Ele fala assim, ó, uma escala termométrica A adota para a temperatura da água em ebulição 70 graus A. Então, ó, ele deu o ponto fixo de ebulição da água para a gente, nessa escala arbitrária A. E para a temperatura de fusão, 20 graus A. Outra escala B adota para a ebulição 90B e para a fusão 10B, ele quer a expressão que relaciona a temperatura entre as duas escalas. Como é que a gente constrói uma equação termométrica entre escalas arbitrárias? Então, a gente vai colocar lá, né, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição como pontos fixos, né? Então, a menor temperatura que é a fusão está aqui embaixo, ó, 20 graus A. Comecei pela escala A. E a temperatura de ebulição, que é maior, está aqui em cima, ó, 70 graus A. Vou fazer a mesma coisa para a escala B, ó. A escala B, eu vou colocar, então, a temperatura de fusão e de ebulição em relação à escala B. Então, fusão para B foi 10. E ebulição para B foi 90. Coloquei aqui, fiz uma linhazinha, né, com as temperaturas de fusão e de ebulição, que são os nossos pontos fixos, agora para essas duas escalas arbitrárias que ele denominou de A e B. Como é que a gente consegue construir uma expressão que relaciona as duas escalas, né? A gente vai ter que escolher aqui um ponto, né, em A, que eu vou chamar de θA, temperatura em A, e um mesmo ponto aqui, ó, em B. O que isso quer dizer, né? Que nós vamos ter aqui que traçar uma constante entre as duas expressões, né, entre as duas escalas termométricas, a partir desses pontos que eu escolhi. Então, se eu pegar, ó, a temperatura aqui que eu escolhi arbitrária em A e subtrair da sua temperatura de fusão e dividir pela ebulição menos a fusão, eu vou ter uma relação aí constante com o mesmo intervalo aqui na escala B. Então, vamos escrever isso, ó. Se eu pegar a temperatura que eu não conheço aí, né, na escala A, e subtrair ela do seu ponto de fusão, e dividir pelo seu ponto de ebulição menos o seu ponto de fusão, isso vai ser um valor aí constante em relação à segunda escala que nós temos, que nós estamos associando, que é a escala B. Sempre que a gente quiser traçar escalas arbitrárias, a gente pode utilizar este método. Então, coloque os pontos fixos, né? Entre os pontos fixos de fusão e de ebulição, determine aí o seu ponto X ou sua temperatura naquela escala, né? Que vai ser a sua incógnita. Vai ser aquilo que você não conhece, que aí você consegue relacionar as duas escalas.
Aí vamos arrumar um pouquinho essas duas escalas aqui, né? Agora eu vou fazer de uma cor só as duas, tá? Então, ó, θ menos 20, não tenho o que arrumar. Eu chamei de θ, você poderia chamar de TA, né? Só porque as respostas estão em função de θ aqui. 70 menos 20 vai ficar 50 aqui embaixo. Isso vai ser igual θb menos 10. Noventa menos 10 aqui vai ficar 80. Então, aqui, ó, se a gente passar, né, esse menos 20 para lá, passar esse 50, multiplica, dá para simplificar aqui, né? Posso simplificar aqui 5 e 8. Vou passar, vou deixar só em função, ele quer em função de θb aqui na resposta, ó. Então, vou passar ao contrário, ao invés de passar o θ para lá, vou passar o θb, tá? Então, vai ficar assim, ó. 8 θA menos 160, já passei o 8 multiplicando. Vai ser igual a 5 θb. Só multipliquei em cruz, tá, pessoal? Menos 50. Agora eu vou isolar o θb porque a resposta está em função desse θb. Ou é 50 aqui. Então, vai ficar, ó, θb, eu vou passar direto. Vai ficar 8 θA menos 160. 50 passa para lá somando, vai dar mais 50. E não pode esquecer que isso aqui tudo está dividido por 5. Vai ficar assim, ó. θb vai ser igual a 8 θA menos 110 e dividido por 5, né? Que eu já passei dividindo. 8 dividido por 5 vai dar 1,6. E 110 dividido por 5 vai dar 22. Então, aqui vai ficar θb é igual a 1,6 θA menos 22, que está aqui na letra C, ó. Só fazer essa divisãozinha depois. Então, por este método, a gente conseguiu, a partir de escalas arbitrárias, construir uma equação, né, termométrica, onde eu relaciono a temperatura B com a temperatura A. Como é que a gente faz isso? A gente fixa lá, né, coloca os nossos pontos fixos, a fusão e a ebulição, encontra um ponto intermediário ali que a gente chama da nossa incógnita. Nesse caso aqui eu chamei de θA e θb, mas poderia ser TA e TB, que são as temperaturas nessas escalas, né? Uma temperatura qualquer ali. E entre os intervalos, né? Temperatura que eu escolhi menos a fusão, dividido pela ebulição menos a fusão, há uma constante, aqui, né, há uma constância, e aí a gente pode fazer essa igualdade para relacionar as duas equações termométricas, ok? As duas expressões termométricas aí. Vai ter um exercício da tarefa para vocês treinarem um pouquinho isso, e a partir do momento que a gente conhece a expressão termométrica, a gente consegue, para qualquer temperatura medida em uma escala, fazer a conversão para outra. Pessoal, na aula de hoje, né, nas atividades de hoje, nós retomamos aí, né, as escalas termométricas e as expressões termométricas, né, as nossas equações termométricas para converter uma temperatura em outra. Os aspectos teóricos dessa aula estão lá nas páginas de 8 a 13 e eu vou deixar os exercícios de 1 a 5 das páginas 19 e 20 para vocês treinarem, ok? Bons estudos, façam atividade de tarefa com carinho, tô morrendo de saudade de vocês e a gente se encontra muito em breve. Até!